nunca se perguntou por que evoluir dói? Por que crescer, avançar causou um incômodo? Hoje a gente vai conversar sobre isso. Eu vou trazer conhecimentos da literatura, que eu gosto muito, e conhecimentos bíblicos que vão enriquecer, ornar essa nossa conversa. Eu quero começar com vocês trazendo o exemplo do livro O Velho e o Mar, de Hemingway. O Velho e o Mar trata de um homem, um senhor, que ele lutou para pescar um peixe, um grande peixe. E ele não desistiu de pescar aquele peixe, mesmo quando tubarões estavam comendo aquele peixe. O que isso nos mostra? Nos mostra que é na dor, naquele campo em que a honra do homem é manifestada. Então a gente tem que lutar, que perseverar, ter essa chama dentro de nós até o fim. Até o fim. Principalmente se a gente crê em algo superior, algo que é a nossa força. Aí você me diz, Marina, mas eu poderia não passar por essa dor, eu poderia simplesmente conquistar o meu milagre, simplesmente alcançar o meu sonho, sem ter que padecer tanto. Tem pessoas que sofrem menos, Marina, me explica isso. E eu vou citar aqui para vocês o que diz em Romanos 5, de 3 a 5. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a perseverança, e a perseverança um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então é um crescimento. Veja o que diz em Salmos 119, 71. Foi bom para mim ter sido afligido, para que aprendesse os teus decretos. Então, as dores, as tribulações, as angústias, elas nos moldam para a gente parecer mais com Jesus, para que a gente se torne mais perseverante, mais crente, mais parecidos com ele. E nesse mundo a gente sabe que a gente está aqui e a gente está propenso a sofrimentos, que esse mundo é de dor, sim, mas a gente tem alguém conosco, tem alguém que nos ajuda a atravessar essa dor, que nos conforta, que nos afaga em meio a essa dor. Então, se a gente quer crescer, a gente pode evitar alguns sofrimentos, mas existem sofrimentos que não estão no nosso controle, que a gente muitas vezes pergunta, Deus, por que eu? E ele sempre nos diz por quê. E a gente sempre no fim sabe, eu padeci naquele momento da minha vida porque eu precisava dessa mente, dessa cabeça, desse grau de amadurecimento que hoje eu tenho. Então lá na frente a gente sempre percebe. Como eu já citei aqui no canal, a gente não entra numa caixa e sai pronto. A gente é sempre um processo. A gente tem processo de desenvolvimento pessoal. E eu tenho meu diário, tem um vídeo aqui no canal sobre você ter um diário, que é muito importante. Recomendo você assistir. Depois eu quero aprofundar mais nesse tema do diário. E nesse diário eu anoto, eu preciso melhorar nisso. E eu vou e melhoro nisso. E quando eu tô diante de uma situação que eu saí ali com o pessoal, eu já percebo outra coisa, que eu preciso melhorar. Então é um avanço. Até você morrer é um avanço progressivo para a gente se parecer mais com Jesus, para a gente honrar Jesus em tudo que a gente fizer. E não deixe sua dor te afastar dele, que possa te aproximar dele, porque as coisas desse mundo são muito pequenas para quem ele é, pelo nosso amor por ele e pela o que a presença dele faz nas nossas vidas, que nos dá paz, que nos dá conforto, que nos guia em tudo. Então, ele em nós é muito maior do que qualquer problema que a gente tenha aqui. Vocês entendem?
Tem outro livro também que eu quero citar aqui, que é Trabalhos e Dias de Hesíodo, em que Hesíodo ele faz uma carta para o irmão dele, e porque o irmão dele vivia muito na ociosidade, muito preguiçoso, não queria fazer suas tarefas. E Hesíodo fala: meu irmão, o trabalho, a dor do trabalho é o que torna o homem virtuoso. Não necessariamente teu trabalho vai te causar dor diretamente, mas teu trabalho pode te causar estresse em algum momento, fadiga em algum momento. Mas é isso que vai te moldar, como um barro, né? O olheiro e o seu barro. São as intempéries ali que vai fazer com que as mãos do olheiro vá aperfeiçoando o barro. E é assim que Deus faz conosco. Então, não ache que seu sofrimento é maior, que Deus quer te punir muito. Não. Nosso sofrimento tem uma causa, as nossas provas têm um motivo. E lá no fim a gente vai saber. Encare as provas, porque as provas são pequenas comparada ao Deus que a gente crê, ao poder desse Deus, a glória dele, a honra dele. Não foque tanto aqui. Tenha olhos sempre espirituais, foco sempre espiritual. Albert Camus, que é um escritor, ele tem um livro que é o Mito de Sísifo, e é um mito grego. E ele fala algo absurdo, que é: veja Sísifo feliz. E quem era Sísifo? Sísifo foi um homem condenado a levar uma pedra até o topo de uma montanha. E essa pedra, sempre que chegava no topo da montanha, ela caía. E ele tinha que subir a pedra de novo. Então ele fala: enxergue felicidade, veja Sísifo como um homem feliz. Mas como eu vou enxergar esse homem feliz se ele está condenado a fazer as mesmas coisas todos os dias? Aí ele abre nossos olhos. Veja o propósito na vida de Sísifo. Veja que ele está vivendo a vida que ele foi destinado a viver e que ele vive isso intensamente, que ele realmente vive isso, que ele não está distraído: eu poderia fazer isso, poderia fazer aquilo. Ele leva a pedra com toda a força, com toda a dedicação, porque essa é a tarefa dele. Então não veja só obscuro o seu trabalho, veja com luz divina, que é o seu propósito, e você tem esse propósito e você tem que encarar isso, você tem que ver como realmente é, e não com a ilusão, com a utopia da sua mente. Você tem que fazer o que você nasceu para fazer, independente do que seja. Você tem que cumprir o seu propósito, e esse é o propósito de Sísifo, e ele tem que apenas fazer. Isso é muito interessante, porque isso aplica nos nossos dias, que a gente muitas vezes reclama: porque eu tenho isso, porque eu passo por isso, porque eu sofro por isso. E a gente só encara, a gente tem que encarar. A gente não pode ser frouxo de não encarar. Veja o exemplo do livro Velho e o Mar. Encara as circunstâncias, está ali o sol batendo e tubarões ao redor, e você persistindo, segurando o peixe, porque a honra do homem é manifestada ali, em meio às lutas, em meio às provações. Você não é um homem que sai, que deixa ali seu arco e flecha, eu desisto do meu foco e vou embora. Larga tudo, fecha a porta e vai embora. Não. Você é a pessoa que luta até o fim. Porque é aí que manifesta a perseverança, os valores que Deus constrói na gente nesse processo de provas. É onde Deus nos torna virtuoso. É onde a gente amadurece na fé como pessoas, como cristãos. Então, esse é o vídeo que eu quis trazer para vocês hoje sobre a dor da evolução. Uma dor que é necessária, uma dor que traz dignidade, uma dor em que a gente não tá sozinho, que tem alguém segurando a nossa mão, e não é qualquer pessoa, é o Todo-Poderoso, é alguém grande. Então você precisa cultivar e sentir e viver essa fé no seu dia a dia. Vocês já sabem como fazer isso, que é construindo essa intimidade com Deus, que é além da Bíblia, jejuando, orando todos os dias de forma disciplinada, certo? Então eu espero que vocês reflitam sobre esse tema, que vocês adequem esse tema para a vida de vocês, tá? Mandem esse vídeo, compartilhem com a pessoa que você gosta muito num grupo de WhatsApp, para que a nossa comunidade cristã de desenvolvimento pessoal com Deus
cresça cada vez mais. Curtem, compartilhem o vídeo, porque isso vai me ajudar. E fiquem com Deus e aguardem o próximo vídeo com um tema que vai impactar e ajudar cada vez mais as nossas vidas, tá? Fiquem com Deus e até muito em breve.